E nesses anos de faculdade, já nos primeiros você já entra para o Grupo Bandeirantes ou você trabalha antes em outra rádio, antes de entrar para a Band? Eu entrei na Bandeirantes em 97. Antes, quando eu cheguei em Taubaté, eu fui pedir emprego. E aí tinha um rapaz da minha sala que já trabalhava em rádio, e aí ele me indicou as rádios da cidade e eu fui de porta em porta. Olha, eu estou completando 18 anos, cheguei em Taubaté agora faz algumas semanas, estou fazendo faculdade de jornalismo, estou no primeiro ano, mas eu faço rádio, já fiz um pouco de tudo, já fiz programa assim, assado, tal, pá, apresentei jornal, né? E queria uma oportunidade, sou operador de som, preciso trabalhar. E a Rádio Cacique em Taubaté me fez um teste, precisavam de um locutor, e eu fui fazer um programa musical vespertino, né, na Rádio Cacique, e na Rádio Cacique eu fiquei por 2 anos, né, de abril de 95 até maio de 97. Nesses 2 anos, eu fiz programa musical, eu entrei para a equipe esportiva, porque em São Manuel, foi a minha grande escola do rádio, né, e até narrar futebol eu narrei, que eu gostava, que eu cresci ouvindo rádio de domingo à tarde. Meu pai santista, eu santista, os jogos com Fiore e Giliotti em ondas curtas, na Bandeirantes, em São Manuel, eu ouvia. Às vezes você não estava pegando bem, colocava na Jovem Pan, José Silvério, né? Então eu cresci ouvindo o rádio esportivo, gostava daquilo, e fui, e tive uma oportunidade nos Jogos Regionais de 94, que foram em São Manuel, transmiti a final, que foi São Manuel e Bauru, de futebol de campo, mas aí transmiti handball, aprendi a regra, como é que é, tem tiro de 7 metros, fui fazer e tal. E aí cheguei no rádio, entrei na equipe de esportes da Rádio Cacique também, fui plantão esportivo primeiro, depois fui narrador. E na Cacique eu trabalhei 2 anos até pintar a oportunidade da Bandeirantes, onde eu fui trabalhar como estagiário, inicialmente na TV Band Vale, em Taubaté, conciliando com a Rádio Cacique no início. Quer dizer, daí na Rádio Bandeirantes, você entrou já na Rádio Bandeirantes? Eu entrei na TV Band Vale. Na TV. Eu fui o primeiro estagiário da TV Band Vale. A TV Band Vale existe desde 94 e a sede própria foi inaugurada em setembro ou outubro de 96, no Taubaté Shopping. Antes ela era nos fundos das rádios do Grupo Bandeirantes na Mário Galvão, em São José. Ela começou ali, depois ela teve a sede própria, que a concessão era em Taubaté. Aí até construir, foram 2 anos de construção no shopping, foi ser a primeira TV vitrine da América Latina. E a TV tinha inaugurado, cheirava novo, tinha 3 meses a TV, eu entrei como estagiário, eles não tinham nenhum estagiário. Eu fui o primeiro estagiário. Também fez um pouco de tudo lá. Eu era máquina de escrever, né? Papel carbono, cópia carbonada. Foi lá que eu aprendi. Andréa Martins, um beijo, tá na Itália. A Andréa foi minha primeira editora, foi minha segunda editora-chefe, a primeira foi a Denise, logo depois a Andréa assumiu, mas ela era editora e apresentadora e ela me ensinou a mexer no aparelho de fax, que eu nunca tinha mexido no aparelho de fax. Computador não existia, esquece, não tinha. Em São Manuel menos ainda, e na TV Band Vale ainda não tinha, né? Era tudo analógico, trabalhava com Betacam, equipamento Betacam, hoje é tudo digital, estou vendo as câmeras aqui da TV Câmera, é tudo digital, então analógico, é uma qualidade bacana, mas era tudo analógico. Então, e na redação, máquina de escrever, o aparelho mais moderno da redação era o aparelho de fax, chegavam aquelas bobinas de fax, né? Uma coisa de louco, e telefone. Então você aprendia a ser jornalista criando fontes, fazendo ronda, ligando para tudo quanto era delegacia, bombeiro, todo dia, várias vezes por dia. E essa sua experiência em São Manuel te valeu alguma coisa para esse seu começo no Grupo Bandeirantes ou não? Você sabe que eu vou contar uma história para você. Quando eu comecei em televisão, primeira, segunda semana, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Ô coisa chata pra chuchu. Porque eu até então tinha uma pequena carreira no rádio. Já eram 7 anos de rádio. E o rádio sempre ao vivo, sempre imediato, sempre põe o cara no telefone no ar. Adrenalina. A TV não, a TV você ia 9 horas da manhã fazer uma matéria, pautava uma matéria. Hoje você ligava, marcava com o cara para ir amanhã, comecei como estagiário, você começa na produção, auxiliando a produção. Ficava ligando para todo mundo o dia inteiro, fazendo ronda, ia lá, pegava as folhas do fax, separava, trazia para os produtores.
E aí você ficava o dia todo, o período, né, à tarde, né, fazendo isso, aí começa a fazer pauta. Hoje eu ligava para você para marcar para amanhã às 10 horas da manhã, para a equipe lá amanhã às 10 horas da manhã, para a matéria sair amanhã às 7 horas da noite. Na verdade o jornal, quando eu comecei, era 8h30 da noite. Chamava-se Rede Cidade ainda. Era depois do Jornal Bandeirantes. Tinha 15 minutos. Era um jornal de 15 minutos que a Band apresentava regional. Que era apresentado pela Andréia. Em chroma key, não tinha cenário, era chroma key e tal. Né? Chroma key, para quem não sabe, é fundo falso, né? Então é um fundo colorido, um fundo falso. E aí você coloca a sobreposição de uma imagem de cenário, né? Que era uma imagem do fundo de uma cidade, assim, chama Rede Cidade, né? Umas luzes, assim. Lembro até hoje. E era verde, não podia usar nada verde, senão você vazava o cenário. E eu achava aquilo um tédio. Que coisa chata. Mas aí você começa a entender o mecanismo da televisão. Porque o rádio você faz sozinho. Hoje, então, daqui eu entro na BBC de Londres, ao vivo, no meu celular, tá ali. Né? Na época não tinha telefone celular, mas tinha linha LP, fazia transmissões por LP, caixa de maleta, TX, RX, mexia com tudo isso, ligava equipamento e tal. E então tinha essa coisa. Mas o rádio me trouxe a questão da ligeireza de ver a coisa à frente, numa conversa, numa coisa. E aí você vai aprendendo a regrar isso, né? A improvisar faculdade também, né? A faculdade vinha me ensinando a regrar e a prática acaba de fazer. E depois, o que o rádio me ajudou na televisão fortemente foi justamente a questão de eu me tornar repórter. Um ano depois eu já estava fazendo reportagens, minhas primeiras reportagens de esporte, que ninguém queria fazer jogo de domingo à tarde, eu falava assim, eu vou. Era a minha chance. Eu vou, trabalhava de segunda a sexta, não ganhava nada, ia lá no domingo. Ia de manhã, narrava futebol na rádio, e à tarde ia para o campo do Esporte Clube Taubaté ou no Martins Pereira, fazer jogo para a TV. Era a minha chance de emplacar minhas primeiras matérias. E aí eu tinha vantagem da minha voz já ser boa, era uma voz modulada por causa do rádio, né? Então eu falava bem, aí os caras, não, deixa ele gravar o off, ótimo, no começo cai tudo quanto é passagem, até que uma hora entra uma passagem, entra a segunda, entra a terceira. E aí em 98 eu assumi como repórter titular. Eu ainda estava na faculdade, foi o ano que eu me formei, mas eu já fui para reportagem. E aí o rádio me deu a grande cancha do improviso que você falou. A primeira transmissão ao vivo foi em 2000, quando a gente estava lá, na época, e eu fui fazer todos os dias a transmissão ao vivo da festa de Quiririm. A Andréia confiava em mim justamente pelo improviso que eu tinha do rádio. Se falasse para mim 3 minutos, deixa eu falando aqui que eu falo 3 minutos. Né? E ainda mais podia mostrar, tava na rua solto, uma maravilha. Cheio de fio amarrado, mas era divertido. Né? Então, aí sim, o rádio me deu essa cancha para fazer reportagem, depois a apresentação, a coragem. Voltando um pouquinho na sua infância e adolescência, você foi lá bater de porta em porta na rádio, queria um emprego. Você sempre foi muito expansivo, assim, entre aspas, cara de pau, desde criança, adolescência, ou você sempre foi mais contido? Eu sempre fui muito discreto, mas eu não ia conseguir emprego se eu não fosse pedir. Até aí, regra geral. Né? Então, eu me sentia capacitado para alguma coisa. Poderia não ser o primeiro, nem queria ser o primeiro locutor da emissora, mas eu achava que eu podia contribuir, que eu já tinha uma cancha, 5 anos de rádio, minha primeira escola de rádio, São Manuel, me ensinou a malandragem de como fazer. Então, assim, eu chegava e falava assim, eu tenho experiência, já fiz isso. E eu tinha que pedir emprego, o meu currículo está aqui, datilografadinho. Trouxe meu currículo, tenho essa experiência, se quiser fazer um teste eu estou aqui, eu preciso trabalhar, né? E consegui o meu espaço. Mas eu sempre fui assim, muito discreto, muito... sempre agradeço muito a Deus as oportunidades que me deram, entendeu? Me deram uma oportunidade, eu fui lá e abracei. Né? No rádio foi assim, e aí meu pai conhecia a dona da rádio e tal. Mas quem não tem competência não se estabelece. Eu não tenho dúvida disso. Né? Eu queria a oportunidade. Uma hora ela chegou. E a hora que chegou, eu agarrei, que nem touro bravo, não solta mais. E no grupo Bandeirantes você passou por todos os meios ali, né? Na televisão, o que eu me refiro agora, você apresentou debates de eleição de prefeito, você cobriu festas ao vivo, você fez entradas de esporte que você falou agora.
Quer dizer, o Grupo Bandeirantes te deu essa retaguarda que você tinha um pouquinho em São Manuel e aperfeiçoou bastante no Grupo Bandeirantes, né? Eu acho que o desenvolvimento da carreira se dá pelas oportunidades. Mas você tem que estar preparado para as oportunidades quando elas aparecem, né? Foi que nem a narração esportiva no rádio em Taubaté. Quando eu cheguei para trabalhar na Cacique, fui fazer um programa de samba e pagode e falei para eles, olha, eu já narrei jogo, eu gosto de esporte, conheço bem esporte, futebol, né? E o Esporte Clube disputa profissional, né? O Taubaté, o Burro da Central. Se pintar uma oportunidade, me interessa, cara, trabalhar domingo e tal. Eu não fazia nada, sábado, domingo. Ótimo. Pintou o plantão esportivo, assumi. O dia que um narrador saiu da equipe no meio da semana, ele tinha transmitido no domingo, chegou na segunda-feira e falou, não venho mais, tal. O diretor chegou para mim no meio da semana e falou assim, você faz domingo futebol amador, você narra? Narro. Aí você tem que acreditar no teu taco. Isso não é elogio em boca própria, vitupério, isso daí não é você ser pedante, não é nada, é você acreditar em você. Mas acreditar em você não é assim. Naquela época, você faz jornal nacional? Faço. Não faço. Mas narrar um jogo em campo amador, eu achei que eu conseguia. E fui e fiz. Na televisão, comecei acompanhando o Márcio Campos, que hoje está no Jornal da Band, que é de Heroca, mas cresceu em Cruzeiro, fez Unital também, trabalhou com a gente. Trabalhou comigo na Band 2 anos antes de ir para São Paulo. Nessa época eu estava começando na reportagem. Então assim, o Márcio chegou para mim na sexta-feira e falou, Claudião, domingo tem a estreia do São José na primeira divisão, 97, São José e Palmeiras no Martins Pereira. Você não quer ir com a gente lombar tripé? Para passear não é, mestre. Quer levar o tripé nas costas. Porque não tinha auxiliar, né? Então assim, é o ganha-ganha. Então era o repórter e o cinegrafista. Jogo de casa cheia, com a imprensa inteira de São Paulo, jogo televisionado ao vivo. Aquele é o E de imprensa. A imprensa regional fica já com toda a dificuldade, que você é jornalista, você conhece. E sem auxiliar, nessa época, na época que eu comecei na reportagem, a Bandeirante já tinha 2 pessoas na equipe, que era repórter e cinegrafista, e a Globo tinha 4. Chegava com aquelas blazer com 4 pessoas dentro, a motorista, iluminador, cinegrafista e o repórter. Maravilha, né? Não, o cinegrafista era o próprio iluminador na Bandeirantes na época e o repórter que ajudava ele a carregar o tripé quando tinha que levar sangã. Não era essas luzinhas modernas, não, era pau de fogo. Pesava 10 kg a bateria, você transpassava lá no corpo, que no Rambo, e tinha o pau de fogo. Coisa de louco. E aí ele, pô, você não vai com a gente? Você leva o tripé pra gente, né? Vamos. E esse foi o primeiro jogo grande que eu vi. São José e Palmeiras no Martins Pereira, casa cheia, tal. 1-1. Né? E, putz, eu com o tripé pra cima e pra baixo, de auxiliar. Mas vendo como é que ele fazia, como é que ele chegava, o caminho que ele ia. O Márcio era um matreiro, né? Por isso que está onde está hoje, ele já era muito competente. E matreiro, né? Também vindo do interior, esperto. Né? E você vai pegando as espertezas e vendo como é que é as grandes coberturas. Um grande jogo. Né? E assim eu fui junto várias vezes, até que eu fui fazer o jogo. Nunca te bateu insegurança, medo de não conseguir, ou sei lá, de as pessoas não te aprovarem por algum motivo, não? Então, medo a gente tem. Até hoje, me dá frio na barriga sentando na frente da câmera. O dia que não der mais, para. Você imagina que em 2000, eu tinha 23 anos de idade, tinha sido formado há 2 anos, precisei fazer o primeiro debate da minha vida, na cidade de Ubatuba. Não sabia nem quantas praias tinha Ubatuba e eu fui ancorar o debate na TV. Me preparei, fui estudar, fui ver, fui correr atrás. Mas vou falar, não faço? Faço. Me preparei, você tem que se preparar para fazer. Né? E acreditar em você, porque senão ninguém vai acreditar em você. Se você não... Agora, tem que ter estocômetro. Né? Não vai querer dar o passo maior que a perna. Não vai querer inventar, não. É minha primeira matéria, eu vou fazer uma passagem, que, para quem não sabe, é um termo de televisão, passagem quando o repórter aparece na reportagem, descendo de rapel no centro de Jacareí. Não vai dar certo. Faz uma simplesinha, 3x4, com um texto curtinho, para não errar.
mas você vai aparecer. E assim por diante, então tem que acreditar. Fala um pouquinho do que você faz hoje no Grupo Bandeirantes, você que coordena uma parte do grupo, já coordenou antes, fala um pouquinho sobre o seu trabalho hoje no grupo. Eu trabalhei com muita gente boa, mas em casa, em São Manuel, há 30 anos, as ondas curtas ainda pegavam muito bem. Hoje em dia está muito difícil você pegar onda curta por conta dos campos magnéticos. Né? Tanto que o AM está se digitalizando, indo para FM, e a onda curta eu, infelizmente, sinto que ela vai acabar em 10, 20 anos.